Ok. Bom dia. Pessoal, vocês me ouvem? Nós estávamos terminando alguns testes. Todo mundo escuta no webinar? Sim, ok. Bom dia. Obrigada. Vamos lá. A gente vai fazer a apresentação aqui nessa sala, referente à linha de produtos RM, tá bom? Para quem nunca participou conosco, só algumas informações iniciais. Este webinar, ele é composto em duas partes. A primeira parte, a consultoria de segmentos apresenta apenas a parte de legislação, seguido da parte de apresentação do produto da linha RM. No final, a gente abre para as perguntas, tá? Os microfones de vocês permanecem em todo momento da apresentação fechados e todas as questões e dúvidas que vocês tenham durante a nossa apresentação podem ser postuladas via chat. Aqui só uma orientação quanto aos próximos webinars que nós temos planejado. Como vocês sabem, nós temos o webinar gratuito sempre. E os próximos que nós teremos vai ser referente à própria RAIS, nessa semana ainda, e com relação ao E-Social. Para o E-Social em específico, nós programamos uma série de eventos, um por mês, nesse primeiro semestre, já que temos essa obrigação entrando em vigor agora, e nós temos ainda muitos questionamentos, muitas dúvidas acerca desse tema. Então, nós teremos na TOTUS um evento, por mês. Deixa eu só acionar aqui um item. Conforme eu comentei, abertura pela consultoria, linha de produtos na sequência e, por fim, a gente abre para dúvidas. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno a equipe de consultoria de segmentos interna da TOTUS e nós participamos de alguns grupos de trabalho junto ao governo. Nós temos o GT Confederativo, nós temos o grupo das empresas piloto e temos também o grupo de homologações. Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho Previdenciário. Essa nossa área da equipe de consultoria atua internamente da TOTUS, então a gente não tem um contato direto com o cliente para abertura de chamados, né? Todos os tickets que demandam algum conceito, item de legislação, que gerem dúvidas em nossas linhas, eles devem ser compartilhados internamente, então tanto o atendimento quanto o desenvolvimento compartilham a informação conosco. Em algum momento a gente pode marcar um call, marcar um webinar para a gente poder fazer alguma intervenção em itens que nós já tenhamos analisado pela consultoria. Tá? Mas são somente nesses momentos que a gente atua diretamente com o cliente. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, eu acabei falando na introdução, a TOTUS está presente dentre os grupos de trabalho do E-Social, e nós temos alguns subgrupos, como, por exemplo, o subgrupo de homologação. Esse grupo de homologação, ele trabalha como um subgrupo das empresas piloto e ele trata toda a parte de testes, de validações. Nós temos algumas atuações, ele, por exemplo, agora no mês de janeiro, nós tivemos algumas reuniões, todas elas semanais, com o Samuel Kruger. Não sei se todos sabem, mas Samuel Kruger é o E-Social por parte do ente federativo da Receita Federal. Então, algumas dúvidas que nós temos com relação ao comportamento, com relação à avaliação de arquivo que não estavam ocorrendo de forma adequada, com relação ao enviar um arquivo e estar sendo transmitido e não ser recepcionado, tudo isso a gente vai falando através desses grupos. Acho que deu uma travada. Ok. Deixa eu só voltar um pouquinho.
Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né, a gente já fez alguns eventos relacionados ao e-social em 2017, então este webinar a gente não vai entrar em todos os conceitos que nós já passamos, até para que não seja uma apresentação repetitiva. Nós vamos falar aqui um pouco de conceito, é óbvio, para poder ter um balizamento de informação, e na sequência nós vamos trazer um pouco de tudo que está acontecendo nessa primeira etapa do e-social. Então, é a parte de padronização e instrumento de unificação. A partir do e-social, o governo passa a ter as informações da folha de pagamento de forma única e centralizada em um único momento. Tanto o Ministério do Trabalho, quanto Previdência, quanto INSS, Caixa e a própria Receita Federal, tá bom? E aí eu vou trazer aqui um pouquinho de informação nova para vocês. Quando a gente começou a falar do e-social lá em 2014, nos eventos da TOTUS, este era o desenho original. Então, o empregador faz o envio de eventos, né, que são os itens, os arquivos do e-social, através de um único meio de comunicação, e os 5 grandes órgãos fazem uso dessa informação a qualquer momento. Pois bem, a gente já está em 2018 e até mesmo esse desenho se modificou. O desenho que a gente trabalha atualmente é a empresa faz o envio de informações do e-social, faz o envio de informações do REINF, o REINF e o e-social fazem a integração com a DCTF Web e geração de guias não sai pelo e-social, tá? Diferente do e-social da doméstica, as guias aqui para a parte privada e pública, para os grandes empregadores, serão liberadas pelo DCTF Web e pelo GRFGTS. Né? Então, como vocês podem ver, esse desenho original do e-social se modificou e aí nós temos agora também uma informação nova que é a GRFGTS. Por enquanto, neste webinar de hoje, a gente não vai abordar informações da GRFGTS. Ele já passa a constar dentro deste grupo, e só para que vocês tenham ciência do que vai acontecer. Nós vamos enviar as informações pelo e-social, pelo REINF, vou gerar a guia da Previdência pela DCTF Web, a guia do Imposto de Renda pela DCTF Web, e a guia do FGTS, que será a GR-FGTS, vai ser feito através de uma outra transação do Fundo de Garantia. A gente vai marcar um webinar específico para falar da GR-FGTS. Tá? O desenho aqui é para que vocês tenham a informação de que a TOTUS já está atuando nessa frente também. Para a gente relembrar um pouquinho, né? Divisão de cronograma do e-social, dividido em 3 grandes grupos, faturamento acima de 78 milhões, faturamento abaixo de 78 milhões e órgãos públicos. A divisão desses 3 grandes grupos, respeitando uma subdivisão de 5 elementos. Então, em cada um dos grupos, mando primeiro tabela, eventos não periódicos na sequência, REINF, folha de pagamento, que são os periódicos, é a terceira fase, DCTF Web e o novo FGTS, que é o GR-FGTS, que eu acabei de mostrar, entram como quarta fase, e, por fim, os eventos de segurança e saúde do trabalhador. Então, agora, nós estamos agora em fevereiro, e essa primeira parte para itens de tabelas de faturamento, empresas com faturamento a 78 milhões, está chegando ao fim. Tá? Então, nós temos o prazo de janeiro e fevereiro para envio de tabelas, dia 28 de fevereiro, última data deste prazo. E inicia ainda nessa semana, em 1º de março, a parte dos eventos não periódicos que a gente vai abordar um pouquinho aqui. Falando em considerações com relação à empresa. A minha empresa deve ou não entrar neste primeiro momento, tá? Então, como consta lá no ato normativo, na resolução número 3, são obrigadas na primeira fase as empresas com faturamento superiores a 78 milhões. Faturamento declarado aonde? Na ECF, tá bom? E aí, o que vai acontecer? A Receita enviou no mês de janeiro um comunicado via ECAC para essas 14 mil empresas que fazem parte desse grupo de 78 milhões. Essas empresas já estão cientes que devem entrar e o prazo de carga da tabela inicial dos arquivos S1000 e todos os arquivos de tabela é agora, dia 28 de fevereiro, durante todo o mês de janeiro e mês de fevereiro também. E se a minha empresa não está obrigada a receber o ECAC? Ou o contrário,
A minha empresa está obrigada, eu tentei mandar um arquivo S1000 e me retornou a informação que eu devo aguardar o prazo para envio. Tá? Se retornou aquela informação de que devo aguardar o prazo para envio do arquivo, significa que eu não estou na lista do e-social como primeiro grupo. Como eu faço? Tá? Sempre pelo site oficial do e-social, esocial.gov.br, tem um item de contestação de obrigatoriedade, tá bom? Tem um link lá dentro e vai fazer o preenchimento de um formulário da contestação de obrigatoriedade do e-social. O mesmo procedimento para quem deveria estar nessa lista e não está. Detalhe, se eu fiz alguma coisa errada na entrega do ECF com relação ao bloco que constava o faturamento, eu preciso corrigir o ECF, é fato. Tá? Essa entrega ela tem que estar correta. Mas a partir do momento que eu corrigi o ECF, não tem reflexos no e-social. Não é uma busca online que a Receita Federal está fazendo. Tá? Ela tirou um retrato, mais ou menos em novembro e dezembro do ano passado, de todo mundo que entregou o ECF lá em 2016 e está trabalhando com essa lista. Tá? Então, é uma lista fechada de 14 mil empresas. Se eu arrumar o meu ECF, não vai refletir automaticamente. Portanto, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Entrar pelo site do e-social e trabalhar com a parte de contestação de obrigatoriedade, seja para entrar ou para não entrar. Para os dois casos, a gente trabalha com a contestação. Aqui eu trouxe só uma telinha para que vocês tenham ciência, tá? Toda a comunicação do e-social está sendo manterida pela Receita Federal e está sendo via ECAC. Então, quando começou lá no início de fevereiro, então essa mensagem foi enviada aí, como vocês podem ver, no dia 8 de fevereiro, para o empregador que ainda não tinha enviado a sua parte de tabelas, tá? Via ECAC, Receita Federal está enviando comunicado e agora em fevereiro fazendo a mesma coisa, tá? Quem recebeu esse comunicado e já enviou o arquivo, porque algumas empresas enviaram os arquivos em janeiro e quando chegou fevereiro recebeu esse comunicado também. Se a empresa já enviou os seus arquivos, já tem um protocolo com seu número de recibo, ela pode simplesmente desprezar o comunicado. Tá? Foi feito um disparo geral na base. Vamos falar um pouquinho de layout, né? Layout a gente sempre lembra, dividido em 3 grandes partes: tabela, não periódico e periódico. Tabelas, o envio da carga foi agora em janeiro e fevereiro, e a partir de março nós vamos começar a falar dos eventos não periódicos, que são esses 22 arquivos que vamos trabalhar agora. Então, para todos esses envios de tabelas, né, composto de 11 arquivos, nós temos algumas exceções. Tá? Para o mês de janeiro, esses são os eventos que a empresa é obrigada a encaminhar para o ambiente do RET e do e-social. Obviamente que nós temos algumas exceções, ok? A apresentação a gente trouxe no intuito de replicar a informação não só para a primeira fase, como para a segunda. Assim como ocorreu na primeira fase, não é necessário que o empregador faça o envio no primeiro dia do mês. Então, a parte de tabelas foram enviadas ou devem ser enviadas entre os meses de janeiro e fevereiro. A tabela 1060, embora ela esteja classificada como tabelas, ela pertence a um grupo de segurança e saúde do trabalhador. Grupo este que vai entrar lá na frente, em janeiro de 2019. Então, eu não preciso me preocupar com o envio da tabela 1060. Na verdade, eu não devo fazer esta informação neste momento, ok? Envio da tabela 1010, é a tabela de rúbricas. Então, a empresa existe há muito tempo e a sua tabela de rúbricas ela deve estar bem complexa. Provavelmente tem informações de que ela já nem faz uso atualmente. Qual que é a orientação do governo para a tabela 1010? Eu vou enviar somente as rúbricas que eu estou efetivamente utilizando. Né? Significa dizer que eu não vou dar carga de sujeiras desses dados. Isso aplica-se a outras informações da mesma forma. Tá? Quando eu fizer a minha tabela de horários, eu vou mandar só os horários que eu utilizo. Tabela de rúbrica, somente as rúbricas que eu faço uso ainda atualmente. E assim por diante. Com relação à tabela de lotação tributária, que é a tabela 1020, eu preciso mandar todos os centros de custo da empresa? Não é necessário.
Então, toda a movimentação que eu tenho no evento 10/20, eu não preciso enviar nesse momento com relação às lotações que não tenham movimentação tributária. Significa dizer o quê? Se eu tenho um grupo de funcionários alocados numa lotação que tem um FPAS diferenciado, que tem um código de terceiros diferenciado para fazer a sua tributação diferenciada, eu faço uso disso. Caso contrário, não, tá bom? Eu só preciso enviar o item 10/20 das lotações que eu realmente tenha itens tributários a serem considerados de forma diferenciadas dentro do E-Social. Virou? Estabelecimento sem funcionários. Então, eu tenho na minha empresa, imaginem sendo esta uma holding, ok? Dentro desta minha holding, eu tenho algum estabelecimento que não possui funcionários ativos. Eu preciso ou não preciso mandar isso dentro do evento de tabela 10/05, tá? Vamos olhar um pouquinho para as informações que o E-Social nos traz, tá bom? Não é obrigatório o cadastramento de estabelecimento sem movimento. E assim como nós temos hoje em dia CFIP negativa, RAIS negativa, a gente vai trabalhar também com o E-Social negativo, que é o E-Social sem movimento, tá? Então, quando que isso vai ocorrer? Eu tenho um CNPJ ainda ativo dentro da minha junta comercial, CNPJ ativo, sem nenhum funcionário dentro desse estabelecimento. Então, uma vez por ano, eu vou fazer o envio do arquivo 1299, que ainda não entrou para o E-Social, tá bom, gente? Então, nós não temos ainda que fazer esse envio, tá? Eu vou mandar uma vez por ano um fechamento de eventos não periódicos na competência de janeiro, informando sem movimento. Tudo isso vai acontecer todo ano. É igual a RAIS. Uma vez por ano, aquele CNPJ faz a entrega de uma RAIS negativa. Então, para o E-Social, uma vez por ano, vai ser sempre no mês de janeiro, a gente vai fazer o envio de um arquivo 1299 para esse CNPJ que não tenha funcionário, simplesmente indicando que é um E-Social sem movimento. E aí nós temos o E-Social negativo e passa a vincular dali um ano sem nenhuma movimentação dentro deste arquivo. Falando um pouquinho de layout do E-Social, eventos não periódicos. Eles estão divididos em duas telas, essa é a primeira tela. Esses eventos não periódicos são os que iniciam agora a partir de 1º de março. Então, toda a movimentação de admissão, de alteração de dados, de contrato, comunicação de acidente de trabalho, evento 22/20 não entra, porque ele refere-se a um monitoramento de saúde que vai entrar junto com o SST lá em janeiro de 19, ok? Afastamentos entram, condições ambientais não entra, insalubridade, periculosidade, aposentadoria entra, aviso prévio entra, trabalho intermitente já entra, reintegração, desligamento, toda a movimentação do trabalhador sem vínculo, tanto início quanto alteração e término, benefícios previdenciários já fazem parte dessa segunda leva, tá? Mas eles são próprios ao regime próprio da Previdência Social, tá? Parte pública, que não vai entrar agora também. Exclusão de eventos já passa a valer. E informações de contribuições sociais, imposto de renda, individual ou coletivo, já passam a valer também. E aí começam algumas dúvidas com relação a essa segunda fase dos não periódicos. Imaginem o seguinte, eu tenho uma admissão na minha empresa no dia 1º de março. E aí, o que eu faço? Tá? Existe um prazo de carência que o E-Social dá para esse momento, que é o início da obrigatoriedade. Tá? Então, se eu sou uma empresa com faturamento superior a 78 milhões, tenho uma admissão agora em março, eu tenho uma resguarda dentro do E-Social, que é o quê? Todas as admissões iniciadas na data da obrigatoriedade, o prazo de envio é o próprio dia da admissão. Essa é uma ressalva, tá? Por quê? Porque normalmente toda admissão tem que estar no E-Social um dia antes, tá? Segundo o item que está aí no nosso parágrafo. Até o dia imediatamente anterior ao do início da prestação de serviço para os empregados admitidos
a partir do dia seguinte. Então, a partir do dia 2 de março. Admissão no dia 2 de março. Tem que estar no e-social o envio de admissão, que é o 2200, quando? No dia 1º de março. Tá? Admissões no dia 1º de março eu posso mandar no dia 1º, não retroajo para o dia 28 de fevereiro. Mas todas as admissões a partir do dia 2 de março tem que estar no e-social um dia antes do início do trabalhador. E aí tem algumas exceções, tá? No caso de sucessão trabalhista, o empregador pode enviar informações preliminares, ou até mesmo se o empregador enviar as informações preliminares, que é o evento 2190, que é a admissão, registro preliminar, o prazo de envio da admissão, que é o evento 2200, é até o dia 7 do mês subsequente da sua ocorrência. Significa dizer o quê? Se eu tenho uma admissão no mês de março, dia 15 de março, e aí eu enviei o evento 2190, eu tenho até o dia 7 do mês subsequente, ou seja, até abril, né? Dia 7 eu acho que vai cair no sábado, então antecipa-se, mas eu tenho até abril para mandar o 2200, tá bom? Isso vai a partir de agora, valendo no e-social a todo momento, toda a forma de trabalho dele passa a ser assim. O evento 2200 não deve ser utilizado para trabalhador sem vínculo, tá? Então, quando a gente estiver falando de diretor, de estagiário, de cooperados, todos eles não entram no 2200. A gente tem um evento específico, que é o 2300, que é com relação ao trabalhador sem vínculo de emprego. Eventos de desligamento, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, algumas pessoas estão entrando no meio da apresentação. O cronograma e o faseamento foi dividido por grupo de empresas e por tipo de evento. Tá? Então, nessa primeira fase, a gente mandou tabelas, agora inicia os não periódicos e na terceira vão ser os periódicos. Já inicia nessa segunda fase os não periódicos, e aí nós temos evento de desligamento, que é o 2299 para trabalhador ou 2399 para trabalhador sem vínculo. Dentro desses eventos, nós temos informações de valores de remuneração rescisória, tá? Neste primeiro momento, que é onde nós estamos trabalhando somente com a segunda fase, que é eventos não periódicos, a gente vai enviar o 2299 dentro da segunda fase, mas sem o grupo referente às remunerações, tá bom? Quando que eu vou mandar a remuneração de desligamento? Quando começar a valer a terceira fase, que é em maio. Então, dentro do mês de março e abril, qualquer rescisão que eu tenha dentro da minha empresa, eu preciso mandar ao e-social? Sim, preciso. Tem que ser enviado o arquivo 2299. Mas dentro do arquivo 2299, os dados referentes à remuneração não serão enviados. É enviado apenas o evento contendo data de desligamento e movimentações que ele pede, sem valores, ok? Só para a gente relembrar um pouquinho, a terceira fase, que vai ser lá em maio, é com relação aos eventos periódicos. Então, ali nós teremos remuneração de trabalhador tanto do regime geral da Previdência quanto do regime próprio da Previdência. Teremos os benefícios previdenciários pagos dentro do regime próprio da Previdência Social, pagamentos de rendimento do trabalho no 1210, eles andam em conjunto, remuneração no 1200 e pagamento no 1210. Então, significa o quê? Dentro do 1200 vai toda a folha de pagamento, exceto itens do imposto de renda. Imposto de renda, pensão alimentícia são declarados dentro do 1210. Os dois arquivos andam em conjunto e eles precisam fechar, tá bom? A gente já fez um evento exclusivamente sobre remunerações e pagamentos, está no YouTube, sobre o 1200 e o 1210, YouTube da TOTOS. No final eu vou dar um caminho para vocês chegarem lá. Entra também comercialização e contratação de trabalhadores avulsos, tá? Isso para produção rural e trabalhadores avulso não portuário. Informações complementares aos periódicos, que é o 1280, entra agora. Totalização de pagamento em contingência, já passa a valer na parte de maio. Quando a gente fala agora aqui dos periódicos, a gente está falando de maio, tá bom? Não estou falando de março, não. Reabertura e fechamento, tudo isso vai entrar somente em maio, tá? E aí, como vocês já devem ter observado,
Na página do E-Social tem um layout novo. A gente está trabalhando hoje com layout 2.401 e lá no site oficial do E-Social foi liberado no dia 20 de fevereiro o layout 2.402 beta. O que significa isso? Tá? Sempre que vocês verem uma publicação de layout com a palavra beta, significa que ele ainda está em teste. Então, dentro do GT Homologações, a gente começou a validar esse layout, nós começamos a testar, a ver quais são as novas mudanças, e o cronograma é o seguinte, agora em março, nós teremos homologações na SERPRO para validar esse layout. Em abril, no ambiente restrito do E-Social, vai valer o layout 2.402, e somente em maio ele vem para produção, tá bom? Por enquanto, vai começar os eventos não periódicos em produção com o layout 2.401. Só para que vocês tenham algumas informações, CPF de dependente, né? Para DIRF hoje é obrigatório CPF de 12 anos em diante. Para a declaração do imposto de renda da pessoa física, eles já obrigam CPF para todo dependente maior de 8 anos. Esse layout 2402 trouxe o CPF de dependente obrigatório a partir de 8 anos de idade. Tá? Isso é um item que a gente ainda vai discutir dentro do GT Homologação, porque as empresas que ainda não conseguiram fazer um saneamento dos seus funcionários e pedir CPF de todo mundo, a gente aconselha que peça o quanto antes, tá? A gente vai tentar tirar essa obrigatoriedade, porque hoje ela não existe na DIRF, ela existe na declaração da pessoa física, e nem todo empregador tem o CPF de todos os dependentes de seus funcionários menores de 8 anos. Mas isso já é uma exigência do 2.402, tá? Pode ser que realmente passe a valer e quando começar maio, isso seja obrigatório. Então, a gente recomenda para que os nossos clientes já comecem a fazer o saneamento desse tipo de informação. E aí, nós tivemos todo o mês de janeiro fazendo uma carga, mês de fevereiro também efetuamos uma carga no E-Social. E como eu faço para ver se tudo isso valeu? Tá? Então, atualmente, o que o E-Social nos disponibiliza é o retorno do XML com número de protocolo e recibo. Este número garante o cumprimento da sua obrigação. Tá? Não tenho agora, dia 28, 26, 27, 28, ainda não temos uma outra forma web de fazer essa verificação. Tá? É de nosso conhecimento e existe uma previsão de liberação do E-Social BX. O que é o E-Social BX? Semelhante ao ReceitaNet BX, nós teremos também o E-Social BX, onde vai ser possível que o contribuinte faça o download de tudo que ele já enviou para o RET. A previsão de liberação é em junho. Então, significa dizer que nós vamos entrar não periódicos sem ele, vamos entrar periódicos, que é a folha de pagamento, sem o E-Social BX, e lá em junho a Receita Federal está prevendo liberar o E-Social BX. Antes disso, deve ser liberado o E-Social Web. Tá? O E-Social Web é o sistema de contingência do E-Social. Esse a gente já testou na SERP em BH, e ele estava previsto para sair depois do carnaval, no ambiente de produção, não foi liberado. A informação que nós temos é que agora, em março de 2018, ele seja disponibilizado para que o contribuinte consiga consultar. Então, dentro do E-Social Web, eu consigo acessar com o certificado digital, é óbvio, e consultar o que eu já enviei para o E-Social, para o ambiente do RET. Qual a diferença entre o E-Social Web e o E-Social BX? Tá? No E-Social BX eu consigo fazer o download, então eu consigo baixar os arquivos que eu enviei. No E-Social Web eu consigo apenas consultar o que está lá e, se necessário, trabalhar como uma contingência. Deu algum problema, não consegui enviar o XML, pelo E-Social Web eu consigo fazer a manutenção necessária. Só para a gente lembrar um pouquinho, eu já falei aqui, mas nós trabalhamos no E-Social com os dois ambientes. Esses ambientes vão continuar ad eterno, tá? Nós temos o ambiente de produção, onde está destinado a informação de apurações fiéis, tá? E este é o que nós temos o cumprimento do prazo das obrigações. Já o ambiente de produção restrita é o ambiente de teste,
onde o contribuinte pode utilizar para validar se o arquivo está ok, para validar críticas que ele tenha com relação ao saneamento de dados dos seus funcionários. Então, o ambiente de produção restrita, vocês podem utilizar para teste sempre. Tem épocas que ele está mais lento, tem épocas que ele não está devolvendo o retorno com aquela velocidade adequada, mas ele está no ar. Tá? Normalmente, a Receita Federal coloca no site do E-Social qualquer manutenção que eles venham a fazer no ambiente de produção restrita. Tá? Então, agora em fevereiro, o ambiente foi limpo, por exemplo, para a entrada em produção dos eventos extemporâneos. Né? Então, entrou lá no ambiente restrito a possibilidade do contribuinte testar os eventos extemporâneos. No ambiente de produção, somente carga de tabela. Tá? E aí é importante vocês saberem diferenciar os dois ambientes, não confundam teste com produção. Aqui para a gente relembrar, então muitos de vocês já passaram agora no mês de janeiro por este processo, que é eu envio um arquivo XML, um arquivo de lote, esse arquivo de lote bate no primeiro nível de validação do E-Social, ele simplesmente recepciona o arquivo, grava dentro do seu repositório, que nesse momento é Caixa e Serpro, e devolve um número de protocolo ao contribuinte. Tá? Na sequência, o quinto passo é o arquivo que foi gravado dentro do ambiente Serpro e Caixa é enfileirado, vai para uma fila de processamento assíncrono dentro do ambiente do E-Social e ali ele valida. Ele vai validar se a tabela está ativa, vai validar se a parte de cargos está ok. Feita essa validação, vai gravar os eventos ok e vai, na sequência, fazer um processamento de um lote para devolver para o contribuinte. Nesse momento, passo 9, o contribuinte volta aqui com o número do protocolo, então ele volta no ambiente do E-Social e fala, olha, aqui o número do protocolo, eu preciso do recibo deste protocolo. Tá? Ele processa, o ambiente processa e devolve ou o número de recibo ou mensagens de erro. Todo esse processamento é feito assincronamente. Então, envio primeiro, pego um protocolo, com o protocolo eu já garanto o cumprimento da obrigação. Depois eu volto no ambiente do E-Social com o número do protocolo e resgato meu número de recibo. A gente soube de algumas informações de alguns clientes que recepcionaram agora em fevereiro um comunicado via ECAC, que é esse que está na tela para vocês. O que significa? É uma solicitação de preenchimento de questionário do E-Social. Tá? Cuidado, só respondam informações que vocês recebam via ECAC. O fato de ter o logo da Receita Federal não significa que foi a Receita que enviou, tá bom? Cuidado com algumas informações que estão circulando de forma errônea. Esse daqui veio via ECAC e ele possui 6 perguntas muito simples, que é, a empresa tem ciência da obrigatoriedade do E-Social? É possível indicar alguém da empresa que pudesse ser contato entre a Receita Federal e a empresa para assuntos relacionados ao E-Social? E aí passa em nome e e-mail. Qual a forma que será adotada para transmissões de informações do E-Social? A empresa já procedeu com a qualificação cadastral? Já iniciou a transmissão dos eventos de cadastros, que são as tabelas, e periódicos e não periódicos? Então, a gente entende que isso vai acontecer agora em março, esse comunicado da Receita. A empresa tem conhecimento dos canais oficiais que ela pode utilizar para tirar dúvidas, que é lá no site do E-Social, tá? Toda essa informação recebida via ECAC é válida, é feita pela Receita. O que a gente está entendendo é que esse questionamento é uma prévia, tá? Estava previsto aí 14 mil empresas para entrarem nessa primeira fase e até as 8 horas da manhã do dia de ontem, eles recepcionaram dados de 7 mil empresas, tá? Tem 1.300 estão tentando enviar e não conseguiram, e 7 mil empresas já conseguiram. Se a gente olhar um universo de 14 mil empresas obrigadas na primeira fase, está aquém do que era esperado nesse momento. Então significa que o prazo vai ser postergado? Por enquanto a gente não tem indícios nenhum nos participa de postergação deste prazo. Tá? A gente fez algumas ações via comitês, de forma que a sugerir que o comitê gestor deixe claro uma nota orientativa com relação
aos itens dessa segunda fase, tá? Essa nota foi para validação, por enquanto não foi publicada, tá? Mas a gente entende que precisaria de uma orientação para ficar mais claro. Tem algumas coisas que acabam ficando confusas. E aí vamos falar um pouquinho de e-social dentro da TOTVS, tá bom? Nós temos aí dentro do hot site do e-social, então www.totos.com/e-social, ele vai direcionar. Aqui nós temos as informações por produto, nós temos o redirecionamento para as páginas centralizadoras das 3 linhas de produto TOTVS, nós temos informações de cronograma oficial do governo, se vocês precisarem, venham até a nossa página e busquem. E nós temos informações de estrutura do layout também, assim como os serviços que a TOTVS oferece. TDN é o nosso repositório oficial da TOTVS, então pela consultoria de segmento a gente já tem uma página com material muito rico sobre o e-social, tá? No TDN não é preciso fazer nenhum login, TDN é o canal de comunicação oficial da TOTVS e está aberto à consulta de qualquer um, tá? Entrando em tdn.totos.com.br, entrem na parte de consultoria de segmentos, tem um item chamado perguntas e respostas e tem uma janela própria de perguntas e respostas do e-social. O material já está bem rico de informações que podem auxiliá-los. E aí eu comentei, quando a gente falou de pagamentos, de algumas capacitações que nós já fizemos via TOTVS. Se vocês entrarem no canal da TOTVS pelo YouTube, dentro do canal dentro do YouTube só coloque social mais TOTVS, vai vir todos os nossos vídeos, tá? E aí nós temos esse de pagamentos, tá vendo o segundo? Webinar TOTVS, RH e social, pagamentos, S1200 e S1210. É um webinar, uma capacitação específica para a parte de remunerações, com exemplos de folha em regime caixa, com exemplo de folha contendo férias partidas, ele está bem detalhado, tá? Vai ajudar bastante. E aí tem diversos outros eventos que nós já realizamos. Tem arquitetura, tem de saúde e segurança, tem para empresas públicas, tem muito material da TOTVS dentro do YouTube. Uma novidade que eu acho importante a gente comentar aqui no webinar é, no nosso portal do cliente, nós temos o chatbox, que é um autoatendimento. Então, quando vocês entram para abrir chamados, tickets com a nossa equipe de atendimento, ali clicando em suporte, ele já vai abrir o chatbox com 2 temas, ou e-social ou DIF, que ainda está em vigor. Através do chatbox, você consegue algumas informações como datas de liberações, datas dos próximos eventos, pacotes a serem aplicados. É importante que vocês façam uso dessa informação, porque às vezes a fila de atendimento está um pouco maior do que é o esperado, tá? Para inscrições dos próximos eventos, também na página do suporte, basta vocês clicarem ali na opção de busca e escrever responde. Desmarquem essa opção de TDN e YouTube, porque hoje o suporte já faz a busca unificada de informações. E aí vocês vão ter os links de inscrições dos nossos próximos eventos. Para março está previsto o evento da RAIS e do E-Social. Material deste webinar, tá? Então, este webinar está sendo gravado e ele fica disponível para vocês no TDN. Também fica disponível a apresentação, o PPT que está sendo utilizado, tá? Normalmente a gente costuma disponibilizar na mesma semana o PPT que nós utilizamos, já a gravação do vídeo demora um pouquinho mais, tá? Então isso vai demorar uma semana mais ou menos, e aí a gente consegue disponibilizar para vocês na sequência, tá? Fica disponível ali no TDN, na aba de consultorias de segmento. Último item, material utilizados em eventos. Eventos do ano de 2018, TOTVS Eventos Responde Social. Então, o evento que nós realizamos em janeiro, onde o material de conteúdo, de conceito, estava maior do que esse que eu apresentei agora, está disponível desde aquele momento. E o material que nós estamos apresentando hoje ficará disponível aqui também. Só para relembrar, próximos eventos e-social nós teremos na linha RM no dia 15 de março e nós temos para a RAIS no dia 1º de março, tá? Das 15 às 17 horas, evento da RAIS. As dúvidas a gente vai colocar no final, a linha de produto agora vai fazer a apresentação. Eu vou pôr no mute um pouquinho a apresentação para trocar o nosso apresentador. E aí, na sequência, a Lorena inicia a parte da apresentação da linha de produto RM. Por enquanto, obrigada. Eu vou continuar com vocês no chat para poder responder as perguntas, ok? Lorena já está disponível para você, já estamos vendo a sua tela, tá bom? Boa apresentação, obrigada.
Obrigada. Só um minuto, pessoal, que eu já vou iniciar a apresentação. Pessoal, bom dia. Eu vou iniciar a apresentação aqui para vocês. Eu vou falar um pouco das implementações, né, que estão relacionadas à segunda fase do E-Social, no módulo TOTS Folha de Pagamento, e vou apresentar aqui para vocês quais foram as principais implementações. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do módulo de folha de pagamento, né? Porque eu vou demonstrar para vocês algumas parametrizações que são necessárias para estar atendendo a segunda fase do E-Social. Uma das principais assim, dúvidas em relação ao envio dos eventos de carga inicial da segunda fase é porque muitos clientes entram em contato informando que quando eles acessam lá o módulo de folha de pagamento, eles clicam aqui na fila de eventos e não é visualizado os eventos de carga inicial da segunda fase, né, os não periódicos. Igual aqui eu estou demonstrando para vocês a minha tela, né, de fila de eventos, e quando eu cliquei aqui para fazer um filtro, eu estou visualizando apenas os meus eventos da primeira fase, que são os de tabela. Então, para estar ativando a visualização desses eventos de carga inicial aqui na fila de eventos, o usuário terá que acessar aqui em configurações, parametrizador, avançar, clicar aqui na opção do E-Social do parametrizador e selecionar aqui a data dos eventos não periódicos dentro da competência que ele vai gerar esses eventos de carga inicial. Então, aqui eu estou demonstrando para vocês que hoje, né, é o dia 27/2, a gente está na competência do mês 2, né, e aqui, na minha parametrização, eu tinha informado dia 1/3/2018. Então, o que acontece? Eu não vou visualizar esses eventos, eu só iria visualizar quando virasse o mês, né, para a competência do mês 3. Então, aqui eu vou alterar para o mês 2, só para vocês visualizarem. Vou clicar aqui para abrir novamente, né, a tela da fila de eventos. Então, eu acessei lá o parametrizador e configurei a minha data, né, de obrigatoriedade dos eventos não periódicos dentro da competência do mês 2, para me conseguir visualizar os eventos. Porque senão, se eu colocasse 1/3, eu visualizaria só no próximo mês, né, quando o mês virasse para o mês 3. Então, eu vou acessar aqui o processo, né, de fila de eventos, vou selecionar aqui, ó, o filtro, né, por tipo de evento, e aqui vocês podem visualizar, né, que é apresentado toda a relação dos eventos de carga inicial, dos não periódicos e também os outros eventos, né, que o usuário terá que gerar. Então, para estar atendendo a segunda coisa que o usuário terá que fazer, só um minuto que eu acho que eu tive um problema com o áudio, gente, só um minuto, por favor. Vocês estão conseguindo me escutar sem nenhum problema? Escutamos sim, Lorena. Então, eu vou continuar, gente, desculpa. Então, para estar atendendo essa segunda fase do E-Social, a primeira coisa que o usuário deve fazer é acessar lá, então, a opção, né, do parametrizador do E-Social, conforme eu informei, né, lá na aba configuração, e informar a data de obrigatoriedade da segunda fase. Aqui, né, no campo eventos não periódicos. Então, só vai aparecer se você estiver dentro da competência, né, da mesma competência que você informou lá nos parâmetros dos eventos no campo data de obrigatoriedade nos não periódicos. Então, após estar fazendo esse processo, informar a data, o usuário deve acessar lá a aba social novamente, né, clicar em gerar gatilhos
e executar o processo de geração de gatilhos dos eventos de carga inicial, né, do 2200 e do 23, para estar gerando a carga inicial e startando os gatilhos lá na fila de eventos, dos meus registros, né, que eu já possuo na base. Então, aqui vocês podem visualizar, né, que no processo de gerar gatilhos, foi disponibilizado uma flagzinha, né, onde a gente consegue selecionar aqui se são os eventos da primeira fase ou da segunda fase. Então, para estar atendendo a segunda fase, o usuário tem que parametrizar a data lá da obrigatoriedade, acessar aqui os gatilhos e estar selecionando a segunda fase e informando aqui quais são os eventos. Aqui, para mim, né, ele disponibiliza na primeira fase a opção de selecionar, porém, na segunda aqui, eu vou gerar os gatilhos tanto para o 2200 quanto para o 23. Lembrando que esse processo de gerar gatilho de eventos iniciais deve ser executado só para atender os meus registros que eu já tenho na base. Os funcionários novos que eu for cadastrar na minha base de dados, o sistema já vai disparar o gatilho na fila de eventos, sem a necessidade de eu gerar o processo de gatilhos. Estou executando aqui o processo, né, para demonstrar para vocês. Aqui, então, eu gerei os gatilhos. Ele incluiu lá na minha fila de eventos todos os gatilhos dos meus eventos de carga inicial. Então, aqui eu consigo acompanhar, né, o meu total de eventos do 2200, do 2300 e o total geral dos meus eventos que foram gerados. Vou clicar aqui na fila de eventos. E aqui eu já consigo acompanhar todos os meus eventos de carga inicial. Aqui vocês podem visualizar, né, que já tem o meu evento do 2200 com status pendente e com o tipo de operação carga inicial. Então, após fazer esse processo de estar gerando o gatilho dos eventos 2200 e 2300, o usuário pode vir aqui dentro da fila de eventos, executar o processo para gerar o XML, né, ou por aqui, né, por esse botão que a gente disponibilizou, ou então clicar aqui em processos, né, para gerar o XML, após selecionar todos os registros, ou então clicar aqui no processo de gerar XML, para estar fazendo a geração dos eventos em lote. Ele poderia vir aqui, selecionar o tipo do evento, né, os eventos não periódicos, e selecionar aqui qual seria o evento que ele gostaria de gerar em lote. Lembrando aqui que ele tem que selecionar o status também. Então, eu faria esse processo tanto no meu evento do 2200 quanto do 23, e após gerar o XML, o usuário tem que integrar os XMLs com o TAF. Então, ele poderia vir aqui no processo também global em lote, ou então clicar no botão que nós disponibilizamos na fila de eventos, ou também em processo. E está gerando aqui os eventos de uma única vez, né? Todos os eventos de carga inicial do 2300 e do 2200. Aqui eu falei um resumo para vocês dos dois eventos que a gente teria que gerar a carga inicial para estar mandando para o E-Social, né? Que seria o 2200 e o 2300, né? Dos funcionários sem vínculo. E dentro desses outros eventos, a gente vai ter a outra relação de eventos que compõe a segunda fase, que seria lá o evento 2190 de admissão do trabalhador, o evento 2205 de alterações de dados cadastrais, o 2210, se bem que o 2210 e o 2220 só entram na outra fase quando entrar a segurança e medicina do trabalho. Então, a segunda fase ficaria entre esses eventos de admissão dos funcionários, desligamento, aviso prévio e as alterações mesmo. Aqui eu vou colocar mais uma observação para vocês em relação aos eventos de carga inicial, aos eventos de admissão dos funcionários, né? Para estar atendendo o evento 2290, que é a de admissão do trabalhador, o registro preliminar, foi disponibilizado aqui ao lado do cadastro dos funcionários, o campo, né,
para estar realizando o cadastro do registro preliminar. Então, o usuário pode vir aqui, caso ele não tenha as informações do funcionário, né, para estar encaminhando para o E-Social no dia da admissão, todas as informações, né, a documentação, ele pode acessar aqui o cadastro de registro preliminar e estar realizando o cadastro a partir das informações, né, da pessoa que já está cadastrada na base. Ele pode informar aqui, né, qual que é a data prevista para estar realizando a admissão. E aqui vocês podem visualizar que, a partir do momento que eu já incluí aqui um registro no cadastro de registro preliminar do funcionário, o sistema já startou um gatilho aqui na fila de eventos e já incluiu uma linha com o meu funcionário, né, que será admitido. Aqui vocês conseguem acompanhar o código da pessoa. Então, a cada admissão, a cada inclusão ali no registro preliminar, ou a cada inclusão do funcionário lá no cadastro de funcionários, o sistema já starta um gatilho e inclui um registro na fila de eventos com o status pendente, né, para a gente já monitorar essa situação e já realizar a transmissão dos eventos para o E-Social, né, integrar com o TAF e transmitir para o E-Social. Outros eventos também que seriam gerados agora para a segunda fase são o 2205, né? E o 2206. O 2205 seria as alterações de dados cadastrais do trabalhador. E o 2206 seria as alterações do contrato de trabalho. Então, vamos supor que eu teria um funcionário aqui na minha fila de eventos, um registro, né, desse funcionário, 2200, que já foi integrado, né, e transmitido para o E-Social, né, para o ambiente do governo, para o RET. Então, a partir desse registro que já foi integrado e transmitido para o E-Social, eu poderia estar gerando, né, uma alteração dos dados cadastrais ou dos dados de contrato de trabalho. Então, vamos supor que eu teria um registro meu aqui do 2200, e o status dele já estaria como aceito TAF ou aceito RET. Se o status do meu funcionário, do meu evento do 2200 já estivesse aqui com o status de aceito TAF ou aceito RET, eu viria aqui no meu cadastro de funcionários, realizaria aqui a minha alteração, né? No cadastro desse funcionário, tanto aqui na documentação, quanto talvez nos registros do contrato de trabalho, né? Se eu editar aqui as informações em relação à documentação, ele geraria para mim um evento S2205, que se refere aos dados cadastrais do trabalhador, né? Agora, se eu vier aqui no caso e alterar alguma informação relacionada ao contrato de trabalho desse funcionário, ele geraria para mim um evento S2206. Então, a partir do momento que eu altero as informações no cadastro do meu funcionário, ele já starta um gatilho e inclui um registro lá na fila de eventos. Lembrando que, para estar startando esse gatilho, incluindo um novo registro, o meu evento aqui, o principal, já tem que estar com status de aceito TAF ou aceito RET. Se ele estiver com status aqui de pendente, ele vai gerar alteração em cima do mesmo gatilho. Porque aí, no caso, eu não gerei o XML nem integrei com o TAF ainda. Outro evento que está na nossa relação dos eventos da segunda fase seria o evento S2230, que está relacionado ao afastamento do trabalhador, né? Dentro desse afastamento, a gente pode falar, né, que estão as férias e os afastamentos mesmo dos funcionários.
No caso, algumas pessoas estão perguntando aqui no chat qual é a versão que eu estou utilizando aqui no momento. Eu estou utilizando a 12.1.19, 12.1.19 122, que é uma das últimas. Acho que, se eu não me engano, saiu uma ontem que era 123. Mas essa, no caso, é 122 que eu estou utilizando. Então, para dar continuidade aqui, né, eu estava falando do evento S2230, que é o evento do afastamento. Esse evento, ele também será gerado a partir, né, dos registros de férias, né, e de afastamento que são incluídos para os funcionários. Então, a partir do momento que eu cadastro um afastamento para o meu funcionário, né, altero lá a situação dele, ou então cadastro umas férias e gero essas férias para ele, né, faço o cálculo das férias, ele vai startar para mim um gatilho e incluir uma linha também aqui na minha fila de eventos relacionada ao evento S2230. Eu estou falando sempre essa questão do gatilho, porque é muito importante que o pessoal entenda que o sistema está gerando os gatilhos a partir do momento que eu incluo a informação no cadastro do funcionário. Porque alguns usuários estão entrando dentro da fila de eventos e cadastrando os eventos. No caso, você não tem que cadastrar esse evento, você só terá aqui mesmo que realizar as alterações dentro do cadastro do funcionário, que o sistema já dispara o gatilho para a fila de eventos e inclui uma linha desse registro, né, com o status de pendente. Então, é muito importante vocês se atentarem a essa questão, né, porque às vezes a gente vai lá, realiza a alteração dentro do cadastro do funcionário, ele starta um gatilho e inclui na fila. E mesmo assim, o cliente vai lá, o usuário, né, e inclui um registro aqui através da fila, então ele vai ficar com 2 registros. Então, essa questão é importante para vocês gerenciarem todos os eventos que estão ali na fila, né? Acompanhe sempre a questão do sistema estar startando o gatilho, incluindo o evento lá na fila de eventos. Não incluam os eventos manualmente. Então, dentro da minha relação de eventos também da segunda fase, eu vou ter o meu evento S2250, o 2298 e o 2299, né? Então, o 2298, ele será gerado quando eu alterar o cadastro de algum funcionário, né? E realizar a reintegração desse funcionário. Então, a partir dessa alteração, o sistema já starta um gatilho e gera o evento. Eu vou entrar aqui dentro do cadastro do funcionário para falar em relação à questão dos eventos de aviso prévio, né, e desligamento. Então, dentro do cadastro aqui de funcionários, com a implementação do E-Social, a equipe de desenvolvimento disponibilizou esse novo campo. Só um minuto aqui que eu vou selecionar um outro funcionário, gente. Aqui. Dentro aqui do cadastro de funcionário, né, a equipe de desenvolvimento disponibilizou esse novo cadastro para a gente estar cadastrando as informações referentes ao aviso prévio do trabalhador. O aviso prévio trabalhado, né? Então, para estar gerando o evento referente ao aviso prévio, né, que seria o 2250, é importante que todo mundo tenha atenção em relação a esse novo cadastro aqui que foi disponibilizado para a gente estar cadastrando as informações referentes ao aviso prévio. Então, aqui o funcionário, antes de realizar lá a demissão do funcionário, o usuário, né, antes de realizar a demissão de um funcionário, ele tem que vir aqui preencher as informações do aviso prévio trabalhado. Aviso, né? Então, é bem importante aqui essa questão, né, do preenchimento dos campos referente ao aviso prévio trabalhado. Então, a gente criou esse cadastro aqui para estar alimentando as informações do evento S2250. E o evento de desligamento, né, que seria o 2299, será composto das informações mesmo do cadastro aqui da rescisão do funcionário, né? Então, aqui já é uma tela que a gente já tem costume de estar utilizando. Dentro da relação dos eventos também de segunda fase, a gente vai ter, né, o 2300, que a gente já falou lá no início, que
que a gente citou a questão da carga inicial, né, que são os eventos de admissão dos funcionários sem vínculo, né? Então, é a mesma questão do 2200, vai estar startando o gatilho da carga inicial através do processo, ou então quando a gente inclui um funcionário que se enquadra dentro dos funcionários sem vínculo, de acordo lá com o manual de orientação do E-Social. E também dentro dos outros desses eventos, a gente vai ter o 2306 e o 2399 também, que são os de alteração contratual, no caso, o 2306, que é o de alteração contratual, e o 2399, que é o de término, que também está relacionado aos trabalhadores sem vínculo, que segue também praticamente a mesma linha dos outros eventos dos funcionários que têm vínculo empregatício, né? Dentro dos eventos também tem um evento de exclusão de eventos, que é o S3000. Então, esse evento, ele será gerado somente através aqui da fila de eventos, clicando em processos, a gente tem essa opção aqui de gerar evento de exclusão, S3000, que aí, no caso, o usuário poderia acessar aqui, né? Eu vou pegar aqui meu evento como exemplo, e clicar aqui para estar excluindo o meu evento. Aqui, no caso, ele deu a mensagem porque eu não cheguei a gerar esse evento, e ele não aceita, né? Eu não cheguei a gerar e integrar o evento, então aqui ele não vai gerar. Eu cliquei aqui no processo só para vocês visualizarem. Então, para estar gerando o evento de exclusão, o usuário teria que vir aqui na fila de eventos, selecionar o evento, clicar em processos e clicar aqui em gerar eventos de exclusão. S3000. É muito importante que o pessoal saiba diferenciar a questão dos eventos, desse evento S3000, né, de exclusão, e dos eventos de exclusão dos demais eventos da primeira fase. É porque muita gente, às vezes, entende que esse evento aqui seria gerado para atender todos os eventos. Se eu quero excluir um evento lá no ambiente do S-Social, eu gero o S3000, só que não. Para estar gerando esse evento aqui, o S3000, ele vai atender apenas alguns eventos. Ó, eu vou até selecionar aqui um S1005 e vou executar o processo. Aqui ele vai dar para mim a informação, ó. Podem ser excluídos através do S3000 apenas os eventos não periódicos, S2190 a S2399. Então, para estar excluindo os eventos não periódicos que entram para a segunda fase, a gente executa, a gente gera, né, esse evento de exclusão S3000. Agora, se o usuário quisesse excluir um evento da primeira fase, aí no caso ele teria que vir aqui, incluir o evento, né, no caso, e informar o tipo de operação de exclusão, para ele gerar um evento para mim. Com a tag de exclusão. Aqui, ó, vocês podem acompanhar que ele vem com essa tag aqui de exclusão. Então, para estar excluindo os eventos da primeira fase, a gente vem aqui, seleciona, inclui um evento novo, seleciona o evento e informa o tipo de operação como exclusão. Que aí, no caso, ele vai gerar para mim um XML com essa tag aqui de exclusão. Agora, para estar excluindo os eventos da segunda fase, conforme as orientações lá do manual do E-Social, a gente tem que vir aqui no processo e gerar um evento de exclusão que corresponde ao S3000. Então, isso também é muito importante para o pessoal entender que essa questão da exclusão do evento S3000 atende somente à segunda fase do E-Social. Não, aqui no caso tem, deixa eu ver, a Jéssica perguntou aqui para a gente se esse evento de exclusão S3000 é para excluir o gatilho. Não, Jéssica, não é para excluir o gatilho. Ele é para excluir o meu evento, vamos supor, eu enviei um evento da segunda fase do E-Social, integrei com o TAF, encaminhei lá para o ambiente nacional do E-Social, transmiti esse evento para o governo. Eu quero excluir essa informação, eu vou lá e encaminho o evento S3000. Se você for excluir os gatilhos, aí no caso a gente tem um processo aqui para estar limpando a fila de eventos.
Só que isso é muito importante, porque essa questão de limpar a fila de eventos é bem importante, assim, o usuário ter atenção, porque às vezes tem alguns usuários que estão limpando a fila de eventos dos eventos que já foram integrados com o TAF. Então, se você limpar a fila de eventos dos eventos que já foram integrados com o TAF, você vai perder todos os seus registros. Se você estiver realizando esse processo no ambiente de homologação, com os eventos que foram transmitidos para o ambiente do E-Social de homologação, teoricamente você não teria nenhum problema, porque você está só realizando o teste. Agora, se você excluir o seu de produção, aí no caso você teria um problema. Porque você estaria tipo, deletando todos, limpando a sua fila de eventos e excluindo seus registros. E esses eventos já foram integrados com o TAF. Então, você teria só a informação dentro do TAF. Isso é muito importante. Nunca excluam os gatilhos, né, dos seus eventos de produção, a não ser que vocês não tenham integrado esses eventos com o TAF. Isso, a Josiane também questionou aqui se o S3000 é utilizado apenas para exclusão dos eventos de segunda fase. É isso mesmo, Josiane. O evento S3000 é utilizado só para excluir os eventos da segunda fase. Para excluir os outros eventos, igual eu tinha informado anteriormente, né? A gente tem que incluir lá na fila de eventos um evento de exclusão. Igual eu falei aqui para vocês, ó. Eu vim aqui na minha fila de eventos e incluí o meu evento com o tipo de operação exclusão e ele veio com essa tag de exclusão. Então, para excluir os eventos da primeira fase, conforme está lá no layout, a solicitação, eu tenho que encaminhar um evento com a mesma estrutura, o mesmo tipo de evento, né? Porém, com uma tag de exclusão, informando que o tipo de operação é exclusão. Agora, para excluir os da segunda fase, eu tenho que encaminhar um evento S3000, conforme as orientações lá do manual do E-Social. Só um minuto, gente. Que eu estou verificando aqui para ver se tem mais alguma pergunta que eu posso esclarecer aqui com você. Só um minuto. O Rafael Andrade postou aqui para a gente uma pergunta assim: em caso de exclusão, ele enviou 300 registros do evento SD50 e agora ele quer excluir apenas um registro. Então, nesse caso aí, Rafael, você teria que vir aqui, acessar aqui, né, a fila de eventos, clicar aqui em tipo do evento, selecionar aqui, né, o SD50, clicar aqui em tipo de operação, exclusão e selecionar aqui o seu código do horário e o código do índice, conforme o evento que você mandou lá para o E-Social. Então, dessa forma, você consegue gerar o seu evento de exclusão para o 1050. A gente até solicitou uma melhoria para a equipe de desenvolvimento, para eles liberarem um processo, talvez, para estar gerando esse evento de exclusão em lote. Para estar, tipo, startando um gatilho, né? Porque hoje você tem a opção de incluir um evento, evento por evento. Então, vamos supor, se você quisesse excluir 50 registros em lote do SDS 50, hoje não seria possível fazer assim com algum processo no sistema. Você teria que estar incluindo lá um a um na fila de eventos. Então a gente já solicitou essa questão dessa melhoria. Eu tô...
Só um minuto, viu, pessoal, que eu estou verificando aqui as perguntas para ver se eu já consigo esclarecer algumas dúvidas aqui com vocês. Eu estou verificando aqui que várias pessoas estão questionando em relação à questão da limpeza da base, né? Limpeza da fila de eventos. Antes esse processo era travado, a gente realmente tinha travado o processo e o usuário não conseguia excluir essas informações. Só que depois, com essa questão da homologação, a gente acabou liberando para a pessoa estar excluindo, gerando de novo. Limpando, né, ali a base, gerando de novo. Eu acredito que é válido, sim, uma melhoria, para estar impedindo o usuário de limpar os eventos da fila de eventos, né? Aqueles eventos que já foram integrados em base de produção. Então, a gente teria que incluir uma identificação nesses eventos, né? Só um minuto. Eu validei aqui com a equipe de desenvolvimento e eles relataram que será liberado um patch, né, com uma implementação, com uma mensagem, né, dando um alerta, avisando o usuário, olha, você tem certeza que deseja excluir a fila de eventos dos eventos que já foram integrados com o TAF, no ambiente de produção? Então, assim, a gente vai disponibilizar essa mensagem de validação e também o usuário pode bloquear essa questão, né, do processo de limpar fila de eventos, que seria uma outra alternativa também. O Rafael Afonso perguntou aqui para a gente, mandei uma admissão para o governo é, com o evento, né, do evento S2200, mas errei a data de admissão. Como eu deveria proceder? Então, Rafael, assim, de acordo com o layout lá do E-Social, até se você não tivesse as informações, né, os dados desse funcionário, você teria que estar enviando lá um evento S2290 para garantir que você está transmitindo essa informação na data correta. Assim, aí no seu caso, você teria informado a data de admissão errada, mas teria assinado a carteira do funcionário com outra data. Eu acredito que você deveria mandar uma alteração, mas eu não sei, assim, te informar exatamente como o governo receberia essa informação, né? Em teoria, seria enviado um evento lá, um 2205, informando a alteração nesse campo do cadastro do funcionário, mas acho que a gente teria que avaliar junto ao governo lá para questionar essa questão da alteração da data de admissão, né? Porque eu acredito que também não, a data não ficaria em aberto, porque senão todo mundo poderia lá estar enviando o evento hoje e amanhã eu mando uma alteração informando que eu admiti amanhã, ou, tipo, num outro dia, entendeu? Isso a gente teria que avaliar mesmo junto ao governo.
Então, Rafael, o pessoal da equipe de desenvolvimento me informou aqui que, no caso, você teria que gerar uma exclusão desse evento se você não enviou nenhuma informação referente, vamos supor, à folha, nenhuma informação que esteja relacionada com esse funcionário. Vamos supor, encaminhei hoje meu S2200. Coloquei a data de admissão de hoje. Aí, no caso, eu errei nessa data de admissão e o meu funcionário, na verdade, seria admitido no dia 1º, né? Daqui a 2 dias. Aí, se eu não mandei nenhum evento de folha, nada relacionado a esse funcionário, eu poderia mandar um evento de exclusão. Excluo esse funcionário e mando novamente. E aí, no caso, se você tivesse mandado algum evento de folha para ele, você teria que retificar todas essas informações. Então, é muito importante vocês gerenciarem essa questão, né? De estar fazendo admissão somente quando tiver certeza das informações, né, para não estar sofrendo, para não passar por esse procedimento, de estar excluindo e retificando todos os dados lá do cadastro do funcionário. A Monique perguntou aqui para a gente se quando ela falou o seguinte, tipo, vamos supor que ela já está incluindo funcionários na base e o sistema já está startando os gatilhos desses funcionários lá na fila de eventos. Porém, ela ainda não gerou a carga inicial dos funcionários dela, dos demais que já estavam cadastrados na base. Aí ela questionou qual seria o procedimento em relação a isso, se ela teria que excluir esses eventos que já foram incluídos lá na fila de eventos com a inclusão dos funcionários e gerar a carga inicial para todo mundo. Aí, no caso, não precisa, Monique. Você teria que gerar a carga inicial mesmo só para os funcionários admitidos antes da adesão do E-Social, né? E esses funcionários que foram admitidos agora, eles já seriam gerados, né, com um gatilho lá na fila de eventos de inclusão, que é diferente dos eventos de carga inicial, né? Então, para os meus funcionários admitidos antes da adesão do E-Social, eu geraria a carga inicial com o tipo de operação de carga inicial, no caso. Isso, com o tipo de operação de carga inicial. Agora, para os meus funcionários que estão sendo incluídos, admitidos após a data de adesão do E-Social, eles já são incluídos lá na fila de eventos, né? Já starta o gatilho com o tipo de operação de inclusão. Isso quer dizer que a admissão é nova, né? Então, é uma admissão após a adesão do E-Social. Você pode continuar admitindo, gerar carga inicial, mandar os antigos com carga inicial mesmo e os novos com o status lá de inclusão, né? O tipo de operação de inclusão. Não tem nenhum problema. É só manter os registros na fila de evento e gerar o XML para todos esses registros, né? A Aline colocou aqui para a gente um questionamento em relação ao envio dos eventos. Eu não entendi muito bem, Aline. Assim, os não periódicos, eles entram agora a partir do dia 1/3. No caso, você já teria que estar encaminhando a sua carga inicial dos funcionários e já encaminhando os eventos de admissão, né? Encaminhando as admissões que você realizar agora, nessa semana, já a partir do dia 1º. E a partir do dia 1/5, né, no caso, entrariam os eventos periódicos, que já é a terceira fase do E-Social. Então, a gente vai ter agora março e abril para contemplar, né, a segunda fase, e depois maio, né, a partir de maio, a terceira fase, que são os eventos periódicos, né, que seriam encaminhados, né, com as datas pré-definidas já estabelecidas, conforme o layout lá do manual de orientação do E-Social. Então, agora, dentro da segunda fase, você tem que mandar todos esses eventos, né, de admissão dos funcionários, toda a carga inicial, e se atentar a essa questão de quais são os eventos que compõem lá a segunda fase. Então, você tem um prazo lá de 1/5, né? Oh, desculpa, 1/3, até o final de abril para estar mandando esses eventos. Vários clientes estão questionando para a gente a questão de estar enviando já
os eventos de carga inicial a partir do dia 1/3, dia 1º, né, agora do mês de março. Então, a gente aconselha que todo mundo envie a carga inicial já agora, na primeira semana, né, que entra a obrigatoriedade da segunda fase. Porém, os usuários podem realizar o envio, né, até acho que 30 de abril, né, que seria o último dia, até o final de abril. Mas é importante que todo mundo, assim, entenda a questão da predeceção desse evento para estar enviando os outros eventos. Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês em relação ao 2230. Vamos supor que vocês não gerem a carga inicial aí do 2200 para estar enviando os funcionários que foram admitidos antes da adesão do social. Você só envie os eventos de admissão que estão sendo realizadas, né, agora a partir do dia 1/3. Então, vamos supor, eu estou mandando os meus eventos de admissão, de inclusão, né, do 2200, e até aí tudo bem. Os meus funcionários que estão sendo admitidos recentemente já estão lá na base, no ambiente do governo. Porém, os meus, vamos supor, estou postergando, né, o envio dos 2200 de carga inicial para estar, às vezes, avaliando, né, os meus cadastros e tudo. Mas vamos supor que eu tenho que dar férias para um funcionário que seria de carga inicial, ou então cadastrar um afastamento para ele. Então, esse funcionário meu de carga inicial, ele não estaria ainda lá no ambiente do governo, então eu teria que estar enviando esse funcionário. Então, eu acredito que tipo assim, é aconselhável vocês realizarem o envio dos eventos de carga inicial antes de estar realizando já as admissões, porque senão vocês ficariam, tipo, sem a possibilidade de estar enviando os outros registros, um 2230, ou talvez um evento de alteração, se um funcionário for promovido, eu preciso mandar lá o evento 2206 de alteração do contrato de trabalho. Mas aí eu vou ter que pensar, nossa, eu não mandei o meu evento de 2200 desse funcionário. Então, isso pode trazer algum problema para o usuário, né? Porque ele vai ter que pensar em todos esses outros eventos. Como que eu vou mandar um 2205 de alteração do funcionário ou um 2206 sem ter mandado o meu evento de carga inicial, entendeu? Então, isso é bem importante. Eu acho que ficaria mais fácil se todo mundo gerenciasse, né, o envio dessa carga inicial já agora nas primeiras semanas, para estar contemplando também todos os outros eventos. Porque corre o risco, talvez, da pessoa não mandar o evento de carga inicial e depois precisar mandar um outro evento. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, assim, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode postar lá no bate-papo. Tipo assim, vários usuários estão questionando aqui no bate-papo com a gente em relação à atualização dos status de integração com o TAF. Então, a equipe de desenvolvimento mapeou algumas inconsistências, né, nas últimas liberações dos patches, e essas inconsistências já foram corrigidas no último patch que está sendo liberado agora, né, no caso da 12.1.19, que eu estou até utilizando aqui, o último patch foi o 123, que foi liberado ontem, e eles já estão descendo com essas implementações para as outras versões, né, para 12.17 e 12.18. Então, eu aconselharia vocês a estarem atualizando para o patch mais recente, né? Porque foram realizados alguns ajustes no processo de atualização do status de integração com o TAF. Lembrando também que ontem, né, e domingo foi liberado um patch de atualização tanto para o TAF quanto para o TSS. Então, eu aconselharia vocês a estarem atualizando o ambiente aí, né, para manter tudo atualizado, que aí, no caso, vocês já teriam as correções. Em relação à disponibilização do vídeo, né? A gente depende da liberação do vídeo para estar disponibilizando lá no YouTube, pela nossa equipe de marketing, né? Então, eu não consigo aqui afirmar qual seria a data, né, de liberação desse vídeo para vocês. Eu posso verificar, mas acredito que o pessoal deve disponibilizar ainda essa semana. Lorena, sobre o vídeo, o marketing normalmente pede alguns dias para fazer edição, né? Então,
que normalmente a gente faz é, essa semana a gente disponibiliza material dentro do TDN e na próxima semana a gente disponibiliza o vídeo já com as edições feitas. Então, o que eu pediria, assim, o que tem lá no TDN é o vídeo do evento de janeiro. Dessa apresentação aqui ainda está ocorrendo a gravação. Então, o marketing ainda pede um tempinho para fazer edição e publicação. Na próxima semana a gente já consegue estar lá no TDN, tá bom? Obrigada, Elisângela. A Elisângela repassou a informação aqui para mim, que no caso a nossa equipe de marketing, né, precisa, no caso a gente está gravando ainda a apresentação, né, e a equipe de marketing avalia, né, edita o vídeo e disponibiliza para a gente lá no TDN. Então acredito que só semana que vem que o vídeo será disponibilizado, né? Tem alguns clientes questionando aqui em relação ao número do recibo. Muitos clientes estão questionando aqui em relação ao número do recibo do evento, né, que já foi transmitido para o ambiente do governo. Então, se a gente já transmitiu o evento para o governo, o sistema retorna essa informação, o TSS no caso, retorna essa informação apenas para o TAF. Então, o número de recibo, o usuário terá acesso hoje, né, nas versões atuais, somente através, né, dos cadastros dentro do TAF mesmo. Alguns clientes já solicitaram essa melhoria para a gente implementar o número do recibo através do RM. Então, acredito que essa questão será avaliada, né? E futuramente talvez seja implementado, né, um campo aqui dentro da fila de eventos com o número de recibo. Alguns clientes pediram até a implementação do retorno do RET. A equipe de desenvolvimento está até liberando essa questão do retorno, né, da mensagem, para falar qual que foi o retorno de inconsistência do RET, só que o número de recibo a gente ainda não disponibilizou. Então, acredito que futuramente será disponibilizado, porém, o número de recibo hoje, nas versões atuais, o usuário só tem acesso mesmo dentro do TAF. Então, é importante que vocês acompanhem lá dentro do TAF essa questão do número de recibo. Lembrando que dentro da tela lá de monitoramento, vocês podem criar, tipo, imprimir um relatório, né, clicando naquela opção de imprimir browser que tem no monitor, e imprimir aquelas informações. Eu acredito que ali vocês conseguem fazer um filtro no caso e imprimir os retornos ali do governo com o número do recibo. Seria uma opção, né, para estar acompanhando. O Berton está questionando aqui para a gente se a gente poderia estar encaminhando as respostas através do e-mail. Então, devido ao grande número de pessoas que estão na apresentação, né, de participantes no caso, a gente não consegue estar atendendo todo mundo através do e-mail. Então, quem a gente não conseguir responder aqui através da apresentação, né, ao longo da apresentação, a gente solicita que realize a abertura de um chamado, né, através lá do suporte, né, da central de atendimento.
Pessoal, lembrando que a gente vai finalizar a apresentação aqui meio-dia, né? Que seria o tempo estimado para o final da apresentação. Então, quem tiver mais alguma dúvida que eu possa esclarecer aqui ou mostrar alguma coisa no sistema, pode perguntar para a gente lá no bate-papo, que a gente já está quase encerrando. O pessoal está questionando aqui em relação à atualização do status do evento dentro do RM. Se ao realizar o processo de atualização, o TAF retornaria com o protocolo. Hoje, igual eu falei com vocês, o sistema não tem um campo para armazenar o protocolo e nem o recibo, porque no caso tem a diferença, né? O protocolo gerado, né, pelo governo, quando eu transmito a informação, né? Então eu tenho esse protocolo para garantir, né, que eu transmiti essa informação, porém eu só tenho o recibo mesmo da transferência dos eventos quando o governo aceita o meu evento. Quando ele aceita e retorna a informação lá falando, olha, ok, a sua informação está válida, né? Então ele me retorna com o recibo. Então eu vou ter o protocolo lá garantindo o meu envio, que é um registro, né? Que garante que o usuário enviou essa informação, e o recibo do governo validando que a informação está correta e que está tudo ok, né? Então, dentro do RM, hoje, você não tem um campo que armazena essas informações, nem um protocolo, nem um recibo. A gente só tem a atualização do status, que retorna com a informação de que o evento, né, está aceito TAF, rejeitado TAF, é, aceito RET, rejeitado RET, né, só com esses 4 status para o usuário acompanhar, né, como que está a transmissão desses eventos dentro dos outros sistemas, né, até chegar lá no ambiente do governo. Futuramente, eu acredito que seja implementado, mas hoje a gente não consegue acompanhar pelo RM, só pelo TAF. No RM mesmo, você tem só os status e a mensagem de retorno lá do RET. Só isso. Gustavo Sena perguntou aqui para a gente em relação aos eventos de segurança e medicina do trabalho. Ele está questionando se, quando forem liberados os eventos, se será disponibilizada uma fila de eventos lá no módulo, né, do VITEM, né, de Segurança e Medicina do Trabalho, só com os eventos relacionados à segurança e medicina, ou se os eventos de segurança e medicina serão disponibilizados na fila de eventos dentro do módulo de folha de pagamento. Então, Gustavo, vai ser disponibilizado só no módulo de folha de pagamento. Você pode visualizar aí que aqui no caso, ó, a gente já tem até alguns eventos que estão aparecendo aqui para a gente. Ó, o 2220, que é de monitoramento da saúde do trabalhador, o 2210, que é comunicação de acidente de trabalho. Então, no caso, tudo que está relacionado ao E-Social será gerenciado dentro do módulo de folha de pagamento. Então, as informações podem vir lá dos outros cadastros, tipo o cadastro de horário lá do Cronos, ou o cadastro da CAT dentro do módulo de Medicina e Segurança do Trabalho, mas o gerenciamento das informações e a geração do XML serão realizadas dentro do módulo de folha de pagamento mesmo. O Alan aqui questionou para mim uma dúvida que até em relação
Assim, é até uma questão simples que faz parte do saneamento da base de dados, né? Que ele está falando que quando ele fez a validação, em vários registros apareceu o erro relacionado ao país de nascimento, falando que é obrigatório e que não está cadastrado. Então, Alan, aqui na aba do S-Social, tem esse cadastro aqui de endereços, que é uma tela compartilhada até com o fiscal, que a gente faz a amarração da classificação de países. Então, para estar preenchendo essa informação, você tem que fazer toda a amarração lá da classificação de países aqui na aba do E-Social e acompanhar lá no layout do E-Social mesmo, um dos layouts é o de tabelas. Esse layout de tabelas, você consegue acompanhar lá a tabela de países que o E-Social considera. Então, ele vai ter lá toda a relação de países com os códigos e você vai ter que fazer essa amarração. Entrar lá dentro do país, associar o país à nação e amarrar o código dentro do país. Lá no TDN, a gente tem uma FAQ que fala sobre essa informação. Eu vou verificar aqui se eu consigo disponibilizar aí para você o link. Porque aí você tem que fazer essa amarração. É a mesma coisa lá do código do município. E depois que você fizer essa amarração, você também tem que amarrar essa informação lá no parametrizador, né? Naquele campo lá de classificação. Aqui, ó, no caso de endereço, né? Você também tem que amarrar a classificação de países aqui, ó, dentro do parametrizador. Eu vou verificar aqui se eu consigo localizar qual que é o link lá do TDN para mandar para você. Alan, eu te encaminhei o link do TDN aí no caso, com essa informação. Que, mesmo que a informação esteja preenchida, eu acredito que você está falando a questão da nacionalidade, né? Que a nacionalidade está preenchida lá no cadastro do funcionário. Você tem que fazer toda uma amarração dentro dessa nacionalidade, entendeu? O José está questionando aqui qual seria o código do CBO utilizado para os estagiários. Então, José, essa questão dos estagiários também é levantada junto com a questão dos membros da CIPA. Digamos que estagiário não é uma função. Você contrata um estagiário, mas esse estagiário exerce uma outra função dentro da sua empresa. Ele é um estagiário, mas às vezes ele é um estagiário que é um auxiliar administrativo, então o CBO dele seria do auxiliar administrativo, entende? Não existe um CBO para estar atendendo essa questão do estagiário. Você tem que informar o CBO da função que esse estagiário executa dentro da sua empresa, entendeu? Eu não sei se ficou claro para você. Algumas pessoas também falam em relação aos membros da CIPA, só que os membros da CIPA também, o VITEI, exige que a gente cadastre a questão da CIPA como uma função, né? Porém, não existe essa função da CIPA. Então, ou você, no caso para a CIPA, você tem que colocar lá naquele cadastro de funções a desconsiderar, né? Para estar enviando para a social, porque essa função da CIPA não precisa, mas o estagiário, não existe CBO para atender o estagiário. O CBO que você vai informar é o CBO da função que ele executa dentro da sua empresa. Ele é um estagiário, porém ele executa outra função. Auxiliar administrativo, auxiliar do departamento pessoal, alguma outra função que ele executa dentro ali da sua empresa. Ele não é só um estagiário, né? Aqui no caso, então, gente, eu vou finalizar a apresentação, porque a gente já chegou, né, na data, ó, no horário que estava previsto para finalizar a apresentação, e a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Tem algumas outras pessoas que estão me auxiliando aqui a responder as perguntas. E tipo assim, se a pergunta ficou pendente, vocês podem entrar lá nos nossos meios, nos nossos canais de atendimento, né? E tá repassando essas perguntas, né? Realizando a abertura de ticket, que a gente vai tentar sanar todas as dúvidas, né? Então, eu vou finalizar aqui a apresentação. Obrigada, né? E até a próxima. Até o próximo webinar. Pessoal, obrigado por todos que estiveram presentes com a gente. Em março nós teremos uma terceira rodada de social e nessa semana existe ainda o evento Responde da RAIS. A gente termina por aqui, conforme a Lorena já encerrou com todos. Obrigada, agradecemos a participação de todos. Até a próxima.